Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, às vezes assusta um pouco. A análise técnico-econômica, ou ATE. Isso aí. Nosso guia aqui é um material introdutório, sabe? Pensado para quem talvez não deu tanta bola para isso na faculdade, ou quem está numa pesquisa e precisa mostrar que a ideia é viável, né? Ou até para quem está pensando em abrir um negócio, né? Quer saber se vai ter retorno. Exato. A ideia é descomplicar a ATE, tirar essa cara de bicho de sete cabeças. Perfeito. É porque até ela funciona como uma ponte mesmo, né? Liga a ideia técnica, que pode ser ótima no papel, com a realidade financeira. Ajuda a gente a responder aquela pergunta. Tá, essa ideia aqui é legal tecnicamente, mas ela é viável? Dá lucro? Certo. E tem um ponto-chave que o material já levanta logo de cara. A gente precisa tomar decisões importantes, que envolvem grana alta. Sim. Só que muitas vezes os dados não são 100% precisos, né? Tem muita incerteza no meio do caminho. A ATE ajuda a lidar com isso. Entendi. Bom, então vamos abrir essa caixa. O que tem dentro dessa ATE na prática? O guia fala de um pacote básico Isso. que inclui estimativa de custo e análise de fluxo de caixa. Parece que é daí que saem aqueles indicadores famosos tipo TIR, VPL. Exato. São os mais conhecidos. Confesso que essas siglas às vezes dão um nó na cabeça, mas vamos lá. Para ajudar, o guia traz um exemplo bem prático de restaurante. Acho que ajuda a visualizar, né? Ajuda muito. É um ótimo exemplo didático. Pensa assim, ó. 3 opções. Um restaurante japonês, um italiano e um brasileiro. O guia dá uns números simplificados. Tá. Para o japonês, o investimento de R$ 1 milhão e um lucro anual esperado de 100 mil, que seria tipo 400 mil de receita menos 300 mil de gasto. Ok. 1 milhão para ganhar 100 mil por ano. Isso. Para o italiano, investimento menor, 800 mil, e o lucro anual, 80 mil. Receita de 300 mil, gasto de 220 mil. Certo, 800 mil para ganhar 80 mil. E o brasileiro? Investimento de 900 mil, um pouco mais que o italiano, só que o lucro anual esperado é bem maior, 250 mil reais, porque a receita é 500 mil e o gasto 250 mil. Opa, esse parece interessante. 900 mil para ganhar 250 mil por ano. Exatamente. Aí, a primeira análise que o guia sugere, bem direta mesmo, é quanto tempo esse lucro anual leva para pagar o investimento inicial. É o tal do tempo de retorno ou payback time. Ah, o payback. Já ouvi falar. Fazendo a conta de cabeça aqui, o japonês levaria 10 anos, né? 1 milhão dividido por 100 mil. Isso. O italiano também, 800 mil dividido por 80 mil, 10 anos. Também 10 anos. Agora, o brasileiro, 900 mil dividido por 250 mil. Dá 3,6 anos. Bem menos. Exatamente, 3,6 anos. Nossa, olhando só por esse critério do payback, o restaurante brasileiro parece, assim, muito mais atraente, né? Mesmo investindo um pouco mais que o italiano. Pois é, o payback é um indicador muito usado porque ele é simples, intuitivo, dá uma ideia rápida do risco, sabe? Quanto menor o tempo, menos tempo seu dinheiro fica preso ali, esperando o retorno. E da liquidez também. Entendi, é uma medida rápida. É rápida, mas, assim, é crucial entender que ele é limitado. Tem suas pegadinhas. Ah, é? Quais? Bom, a principal é que ele ignora completamente o que acontece depois que o investimento foi pago. Ah, como assim? O restaurante brasileiro paga o investimento em 3,6 anos. Ótimo. Mas e depois? Será que nos anos seguintes o lucro dele continua alto? Ou será que o italiano, que demorou 10 anos para pagar, começa a dar um lucro muito maior depois disso? O payback não diz nada sobre o longo prazo. Verdade. Ele só olha até empatar o jogo, digamos. Exato. E tem outra coisa importante. O payback simples, esse que a gente calculou, não considera o valor do dinheiro no tempo. Ah, aquela história de que o dinheiro hoje vale mais que o dinheiro amanhã. Justamente essa. Ganhar 100 mil reais daqui a 5 anos não é a mesma coisa que ter 100 mil reais no bolso hoje, né? O payback simples trata tudo como se fosse igual. Boa, faz todo sentido. Então o payback é tipo uma primeira impressão, mas não dá para decidir só com base nele. Definitivamente não.
É um ponto de partida. Tá, então vamos além. O guia menciona a TIR e o VPL como parte desse pacote básico, mas que são mais robustos, talvez. Como eles ajudam a ter essa visão mais completa? Eles entram justamente para cobrir essas lacunas do payback. O VPL, que é o valor presente líquido, é um conceito bem poderoso. VPL, valor presente líquido. Ok. Ele faz o seguinte: pega todos os lucros que você espera ter no futuro com o projeto. Tipo os lucros anuais do restaurante por toda a vida útil dele. Exatamente. Pega todos esses fluxos de caixa futuros e os traz para o valor de hoje. Para fazer isso, ele usa uma taxa de desconto. Taxa de desconto. O que é isso? É uma taxa que reflete o custo do dinheiro para a empresa, ou o risco do negócio. Pensa assim, se você pode investir o seu dinheiro em outra coisa que rende, sei lá, 10% ao ano, essa seria a sua taxa de desconto mínima. Qualquer projeto novo tem que render mais que isso para valer a pena, né? Entendi. É o custo de oportunidade. Isso. Aí o VPL calcula o valor presente de todos os lucros futuros, usando essa taxa, e subtrai o investimento inicial. Ah, Se o resultado for positivo, significa que o valor presente dos lucros futuros é maior que o investimento. Ou seja, o projeto cria valor, já considerando o valor do dinheiro no tempo e o custo de oportunidade. entendi. Então, VPL positivo é um bom sinal. Basicamente, o projeto se paga e ainda sobra, em valores de hoje. Exatamente. É uma medida de criação de valor. Legal. E a TIR? Taxa interna de retorno. O que ela mede? A TIR olha para a mesma coisa, mas por um ângulo diferente. Ela calcula qual seria a taxa de desconto que faria o VPL ser exatamente zero. Por que zero? Porque essa taxa representa a rentabilidade intrínseca do próprio projeto. É como se fosse a taxa de juros que o investimento está gerando sobre ele mesmo. Ah, tá. A taxa que o projeto rende por si só. Isso. Aí a empresa compara essa TIR com a taxa mínima que ela aceita ganhar nos seus investimentos, que a gente chama de TMA, taxa mínima de atratividade. TMA, que pode ser aquele custo de oportunidade que a gente falou, ou uma meta interna da empresa. Se a TIR do projeto for maior que a TMA... Significa que ele rende mais do que o mínimo esperado, então é bom. Exatamente, é um projeto atrativo do ponto de vista da rentabilidade. Ok, agora a VPL e TIR ficaram mais claros. São ferramentas mais completas que o Payback para avaliar se um projeto realmente compensa no longo prazo, né? Bem mais completas. Elas consideram a vida útil inteira do projeto e o valor do dinheiro no tempo. Ótimo. Bom, saindo um pouco do restaurante agora e voltando para o foco principal do guia, que é a engenharia. Como essa lógica toda da ATMA se aplica num projeto de engenharia, tipo uma planta química? A lógica é a mesma, no fundo. Só que a escala, a complexidade, os valores são outros, né? Imagino. Você tem um investimento inicial que geralmente é altíssimo para construir a planta. Aí essa planta vai consumir matérias-primas, energia, água, vapor, para transformar isso em produtos. Certo. Tem os custos para operar tudo isso, né? Pessoal, manutenção, etc. E tem as receitas, que vêm da venda dos produtos. O objetivo final é o mesmo, que as receitas superem os custos e o investimento, gerando lucro. E onde entra o engenheiro químico nisso tudo? Aí que está o ponto central que o guia destaca. O papel do engenheiro não é só fazer o processo funcionar tecnicamente. Isso é o básico. O desafio é encontrar a solução técnica, qual tipo de reator é melhor, qual método de separação é mais eficiente, como otimizar o consumo de energia que leve ao melhor resultado financeiro. Ah, então a escolha técnica impacta diretamente no VPL, na TIR, no Payback. Diretamente. Cada decisão de projeto, tamanho do equipamento, condição de operação, escolha de material tem uma consequência econômica. O engenheiro precisa ter essa visão, conectar o técnico com o econômico. Faz muito sentido. Não adianta ter o processo mais elegante do mundo se ele não for economicamente viável. Exatamente. E errar nessas estimativas iniciais de custo ou de receita num projeto de grande porte pode ser desastroso. Imagino. E é aí que entram aquelas análises mais avançadas que você mencionou. Isso, o guia fala do pacote avançado da AT.
E aí entram duas coisas principais: análise de sensibilidade e análise de risco. Sensibilidade. O que seria isso? É uma ferramenta fundamental para lidar com a incerteza. Ela responde perguntas do tipo: tá, meu VPL deu positivo, legal, mas e se o preço da minha matéria-prima principal subir 15%? O VPL continua positivo? Ah, entendi. Testar o impacto das variáveis. Exato. E se o câmbio mudar e o preço do meu produto exportado cair 10%? E se o rendimento da minha reação for um pouco menor do que eu estimei? A análise de sensibilidade mostra quais variáveis têm mais poder de afetar o resultado final. Isso é útil para saber onde focar a atenção, né? Muito útil. Às vezes a equipe de engenharia passa meses otimizando um detalhezinho técnico que no fim das contas muda quase nada no VPL. Enquanto isso, uma pequena variação no preço de venda, que talvez esteja fora do controle direto da engenharia, pode mudar completamente o cenário do projeto de viável para inviável. Entendi. A sensibilidade ajuda a identificar os pontos críticos. E a análise de risco? Qual a diferença? A análise de risco vai um passo além. A sensibilidade geralmente varia um parâmetro de cada vez para ver o impacto isolado. A análise de risco tenta olhar para as incertezas de forma mais integrada. Como assim? Ela considera que várias coisas podem variar ao mesmo tempo e tenta usar probabilidades. Por exemplo, qual a chance do preço da matéria-prima ficar entre X e Y? Qual a probabilidade do mercado consumidor ser menor do que o esperado? Ah, incorpora a probabilidade das coisas acontecerem. Exatamente. Aí se usam ferramentas mais sofisticadas, como a simulação de Monte Carlo. Ela roda o cálculo do VPL, ou da TIR, milhares de vezes, sorteando valores para as variáveis incertas dentro das suas probabilidades. Nossa, e qual o resultado disso? Em vez de um único número para o VPL, você tem uma distribuição de possíveis resultados. Tipo, há 70% de chance do VPL ser positivo ou há 10% de chance do projeto dar prejuízo. Isso dá uma visão muito mais realista do risco que se está correndo. Uau, bem mais completo mesmo. Ajuda a tomar uma decisão mais informada sobre o risco-retorno. Com certeza. O pacote básico te dá os números principais. O avançado te ajuda a entender o quão confiáveis são esses números diante das incertezas do mundo real. Perfeito. Bom, agora, pensando em quem está ouvindo e talvez precise fazer uma TE, seja para um TCC, uma pesquisa ou no trabalho mesmo. Quais são os passos práticos? O guia deve dar uma sequência, né? Sim, o guia estrutura isso bem direitinho numa sequência lógica. O ponto de partida é sempre a definição do processo. Definir o processo. O que exatamente a gente vai analisar? Isso. O que entra, o que sai, quais são as etapas principais. Geralmente isso começa com um diagrama de blocos, bem simples, ou um fluxograma de processo um pouco mais detalhado. Tem que estar claro qual é o escopo da análise. Ok. Primeiro passo, desenhar o mapa do processo. E depois? Passo 2. Balanços de massa e energia. Com o processo definido, a gente precisa quantificar as coisas. Quantificar. Tipo, quanto de cada coisa... Exato. Quanto de matéria-prima A e B entra? Quanto do produto C sai? Quanto de subproduto D? Quanto de vapor vai consumir? Quanto de eletricidade? Quanto de água de resfriamento? Tudo isso tem que ser calculado. E como faz isso? Na mão, para processos muito simples dá para fazer em planilha. Mas para a maioria dos casos, na engenharia química especialmente, se usam softwares de simulação de processos. Eles fazem esses cálculos de forma bem mais rápida e precisa. Ah, os simuladores, certo. Então temos o processo e as quantidades. Imagino que agora vem a parte de... Dinheiro. Isso mesmo, passo 3, estimativa de custos e receitas. É aqui que a gente coloca preço em tudo aquilo que calculou nos balanços. Ok. E isso se divide em duas grandes categorias de custo, mais as receitas. Primeiro, o custo de investimento, que a gente chama de CAPEX. CAPEX. Capital Expenditure, né? O investimento inicial. Exatamente. Quanto custa para construir a fábrica? Isso inclui o preço dos equipamentos principais, reatores, torres, bombas, trocadores de calor. A lista é grande. É grande. E não é só o equipamento. Tem o custo de instalar tudo isso, a tubulação, a instrumentação, a parte elétrica, a engenharia do projeto, a construção civil, o terreno
e até um capital de giro inicial para começar a operar. Uau, muita coisa para estimar. E o guia fala sobre a incerteza aqui, né? Fala assim. Em fases iniciais de projeto, a lista de equipamentos nem está fechada ainda. Então, existem métodos para estimar o CAPEX com diferentes graus de precisão, dependendo da fase do projeto. É uma parte bem desafiadora. Imagino. E além do CAPEX, quais os outros custos? Os custos operacionais, o OPEX, Operational Expenditure, é quanto custa para rodar a fábrica ano após ano. Ah, os custos do dia a dia. Isso. O principal geralmente são as matérias-primas. Mas tem também as utilidades, energia elétrica, a vapor, a água, gás natural, a mão de obra, operadores, manutenção, supervisão, peças de reposição, manutenção, impostos sobre a produção, seguros, despesas administrativas, vendas. Outra lista longa. Também é. E por fim, claro, tem as receitas, que vêm da venda dos produtos que a fábrica produz. A gente pega a quantidade de cada produto, que veio lá dos balanços de massa, e multiplica pelo preço de venda esperado no mercado. Ok, então temos o investimento, CAPEX, os custos para operar, OPEX, e as entradas de dinheiro, receitas. Como junta tudo isso? Aí vem o passo 4, montar a análise de fluxo de caixa. É basicamente uma tabela ou uma planilha. Uma planilha. Isso. Onde você coloca, ano a ano, todas as entradas e saídas de dinheiro esperadas ao longo da vida útil do projeto. Vida útil que pode ser 10, 15, 20 anos, depende do caso. Certo. E como fica essa planilha? No ano 0, lá no começo, tem a grande saída de caixa, que é o CAPEX, o investimento. O desembolso inicial. Isso. Aí nos anos seguintes, ano 1, ano 2 até o final, você tem as entradas líquidas de caixa, que são as receitas, menos os custos operacionais, OPEX, e também menos os impostos sobre o lucro. Ah, tem que considerar os impostos também. Fundamental, o fluxo de caixa relevante para análise é sempre o fluxo após impostos. Então, essa planilha mostra o saldo de caixa do projeto a cada ano. Entendi. Temos o fluxo de caixa projetado para toda a vida do projeto. E aí, finalmente? Finalmente, o passo 5, cálculo dos indicadores de desempenho econômico. Com aquela planilha de fluxo de caixa pronta, a gente aplica as fórmulas para calcular o Payback Time, o VPL, a TIR. Aqueles que a gente já falou antes. Exatamente. E talvez outros indicadores que a empresa use, como o índice de lucratividade, por exemplo. São esses números finais que vão resumir a atratividade econômica do projeto. E são esses números que vão para a mesa da diretoria para a decisão final. Basicamente, sim. Esses indicadores permitem comparar o projeto com outras alternativas de investimento ou com aquela taxa mínima de atratividade TMA da empresa. E aí subsidiam a decisão. Vamos em frente com esse investimento ou melhor parar por aqui ou talvez reavaliar o projeto. Ufa! É uma jornada completa mesmo, né? Começa lá no desenho técnico e termina na decisão financeira. Exatamente. Essa é a beleza e importância da ATE. Então, resumindo tudo isso que a gente conversou, essa exploração da ATE mostra que ela não é só teoria de livro, né? É uma ferramenta super prática, fundamental mesmo. Essencial. Seja para quem está abrindo um restaurante, como no exemplo, seja para justificar um projeto de pesquisa na universidade ou para decidir sobre o investimento de bilhões numa indústria. A ATE é a ponte, como você disse, entre a ideia técnica e a realidade financeira. Perfeito. Ela dá método, dá estrutura para responder aquela pergunta crucial. Vale a pena investir nisso? E ela não ignora as incertezas. Pelo contrário, ela tenta incorporá-las da melhor forma possível para dar uma base sólida para a decisão. Garante que as boas ideias tenham chance de virar bons negócios, né? E não só boas ideias no papel. Exatamente. Mas, sabe, para a gente pensar um pouco além, a gente focou muito nos indicadores que saem da planilha, né? Payback, VPL, TIR. Sim, os números. Mas será que a decisão final de investir milhões ou bilhões se baseia só nesses números? Que outros fatores, talvez mais difíceis de quantificar, de colocar numa célula de Excel, podem pesar tanto quanto ou até mais que um VPL positivo? Boa pergunta. Tipo o que, por exemplo? Sei lá. Pensa no alinhamento estratégico do projeto com os objetivos de longo prazo da empresa.
Às vezes um projeto não tem o melhor VPL do mundo, mas ele abre um mercado novo que a empresa quer muito entrar. Verdade. Estratégia. Ou pensa nos impactos ambientais, sociais, a reputação da empresa, a imagem da marca, as relações com a comunidade onde a fábrica vai ser instalada, a complexidade de executar o projeto, o risco tecnológico de algo dar errado. São muitos fatores. Intangíveis, talvez. Exato. Muitos fatores mais intangíveis, mas nem por isso menos importantes. Eles certamente entram na balança na hora H, na decisão final da diretoria, mesmo que não apareçam diretamente no cálculo da TIR ou do VPL que a gente discutiu aqui. Fica a reflexão, né? Como as empresas, na prática, equilibram esses múltiplos fatores, os números da TIR e esses outros elementos mais qualitativos para tomar decisões tão importantes.